Graça e paz, amados. Nós retomamos hoje, do Salmo de número 78, pela impossibilidade da segunda-feira passada, A gente segue ainda no Antigo Testamento. São salmos maiores agora, de 72 versículos, A gente estava quebrando para poder tentar garimpar, Eu acho que a gente pode então voltar um pouquinho só ao 36, só para dar um contextozinho, e ler até o 72. Com a boca o adulavam, com a língua o enganavam. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis ao seu conserto. Mas ele, sendo compassivo, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles a sua cólera e não acendeu todo o seu furor. 39. Porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e o entristeceram na terra solitária. Voltaram atrás e tentaram a Deus e provocaram o Santo de Israel. Não se lembraram do poder da sua mão, nem no dia em que os livrou do adversário. Do dia em que mostrou os seus prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan. Convertendo em sangue os seus rios, para que não pudessem beber das suas correntes. Também lhes mandou enxames de moscas que os consumiram e rãs que os destruíram. Deu também ao pulgão a sua novidade e o seu trabalho aos gafanhotos. E destruiu as suas vinhas com a saraiva e as suas figueiras bravas com a geada. Também entregou à saraiva o gado deles, e aos coriscos os seus rebanhos. E atirou sobre eles o ardor da sua ira, o furor, a indignação e a angústia. Qual companhia de anjos destruidores? Abriu o caminho à sua ira, não poupou a alma deles à morte, nem a vida deles à pertinência. Matou todos os primogênitos do Egito, as primícias do vigor varonil das tendas de Cã. Mas fez sair o seu povo como ovelhas e os guiou pelo deserto como a um rebanho. Guiou-os com segurança, de sorte que eles não temeram, mas aos seus inimigos o mar os submergiu. E conduziu-os até ao limite do seu santuário, até este monte que a sua destra adquiriu. Expulsou nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu suas tendas às tribos de Israel para que nela habitassem. Contudo, tentaram e provocaram o Deus Altíssimo, e não guardaram os seus testemunhos. Mas tornaram atrás e portaram-se aleviosamente, como seus pais, viraram-se como um arco traiçoeiro. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúmes. Ao ouvir isso, Deus se indignou e sobremodo abominou a Israel. Pelo que desamparou o tabernáculo em Siló, a tenda da sua morada entre os homens. E deu a sua força ao cativeiro e a sua glória à mão do inimigo. Deixou que o seu povo fosse morto à espada, pois enfureceu-se com a sua herança. Aos seus mancebos o fogo devorou, e suas donzelas não tiveram cântico nupcial. Os seus sacerdotes caíram à espada, e suas viúvas não fizeram pranto. Então o Senhor despertou como de um sono, como um valente que o vinho estasse. Fez retroceder a golpes os seus adversários e os entregou a permanente humilhação. Além disso, rejeitou
ajeitou a tenda de José, e não escolheu a tribo de Efraim. Antes escolheu a tribo de Judá, o monte Sião, que ele amava. E edificou o seu santuário como aos lugares elevados, como a terra que fundou para sempre. Escolheu o seu servo Davi e o tirou do aprisco das ovelhas. De após as ovelhas e suas crias o trouxe, para apacentar a Jacó, seu povo, e a Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração, e os guiou com a perícia das suas mãos. Amém. Uma segunda parte assim. Uma segunda parte assim também forte, né? Ele começa tentando lembrar um pouquinho, né, do que a gente havia compartilhado do 36 e do 37. Apesar de Deus ter essa ciência, né, saber que eles o adoravam de lábios, mas o coração deles estava longe, é o que fala o versículo 36, né? O coração deles no 37 também não era sincero, fala que eles não foram fiéis à sua aliança. Apesar de todo esse comportamento, né, que é uma coisa muito difícil da gente entender, né? Assim, até lendo o Antigo Testamento, às vezes a gente não encontra explicação para a misericórdia de Deus, né? A gente não encontra uma fórmula, uma regra que a gente pudesse... eu acho que a misericórdia é uma coisa que deixa Satanás desconcertado, né? Porque misericordioso e compassível é o Senhor, né? Misericordioso é uma coisa que está ligada ao coração de Deus, né? Como Deus é. Então, na hora que a coisa parece que realmente vai vir assim, então Deus agia com misericórdia de uma forma assim que até o próprio homem tem dificuldade de entender a misericórdia, né? Quantas vezes no Antigo Testamento, né, até pela vivência da lei, né, isso era muito difícil de compreender, e os próprios homens tinham dificuldade de entender isso quando Jesus esteve, o Verbo se fez carne, esteve entre nós, né? Quando o Senhor era misericordioso, quando o Senhor buscava o perdido, quando o Senhor estendia a mão, quando o Senhor dava algumas respostas, assim, as pessoas ficavam desconcertadas, não sabiam lidar com a graça, com a misericórdia, né? E isso desde Adão, né? É uma coisa muito que é difícil para o intelecto humano, né? E é interessante que aqui ele até explica, ele fala assim: Deus lembrou que eles eram meros mortais, brisa passageira que não retorna, né? Então, às vezes, assim, a gente não esquece de quanto Deus é grande, de quem é o Senhor, né? Mas Ele sabe muito bem que nós somos meros mortais, né? Como Davi também em outro trecho bíblico narra, que a nossa vida é como a erva do campo, que nasce pela manhã e de tarde logo seca, né? E quando a gente parece que vai envelhecendo, a gente vai vendo um pouco isso, né? Quando a gente é novo, não. O nosso pensamento é eternidade. Nunca cai, nunca morre, nunca bate com carro, nunca acontece nada, né? Não dói nada, caiu, quebrou, super-homem, levanta, tudo pode, eu faço, eu sou, né? E depois a idade vem, né? E como Salomão também fala, o sábio professor, de uma forma inspirada mesmo pelo Senhor em Eclesiastes, né? Quando a altura já nos dá medo, né? Quando nos falta o equilíbrio, né? Quando os nossos olhos começam a se escurecer, né? A gente vai tendo noção dessa questão da morte se aproximando, né? E a morte é uma coisa que nenhum homem, seja cristão ou ímpio, pode fugir dela. Não pode. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Tá, você pode ser o que você quiser, mas assim, a morte você vai enfrentar. Seja rico, seja pobre, seja poderoso, seja o mais servil, seja a pessoa mais sábia, seja o maior ignorante, seja de que cor for, de que tamanho, não importa, né?
vai enfrentar a morte, vai passar pela morte, né? Vai chegar ali nos últimos minutos de vida, nos últimos suspiros de vida, né? Vai ver a morte cara a cara. Como cada um vai estar, aí é uma grande diferença, né? Mas todos estaremos, todos passaremos, cada um no seu tempo, né? Se Deus quiser, no tempo do Senhor, né? Sem antecipar isso. Mas quando a gente pensa na morte, é isso que Salomão fala no livro de Eclesiastes, que há mais sabedoria no velório do que em grandes festas, né? Quando a gente tem consciência dessa questão da morte, apesar que nós não fomos criados para a morte, fomos criados para ser eterno, né? Mas é a questão do acidente, né? Do pecado, a nossa alma foi salva, está sendo salva, o nosso espírito retornará para Deus, mas o nosso corpo veio do pó e para o pó retornará. Isso nenhum de nós vai poder escapar. Todos nós um dia estaremos lá debaixo do pó e o nosso corpo retornará para a terra novamente, cumprindo a palavra do Senhor, né? Eu acho que isso nos traz uma consciência diferente, né? Acho que isso é que Salomão estava falando, né? Quando você está ali no velório e você pensa na morte, você pensa assim, pô, se fosse hoje o meu último dia, como eu viveria, né? É aquela questão, né? Será que vale a pena me preocupar com tudo que eu estou me preocupando? Porque passa 15, 20 anos, a morte bateu, e aí? Né? Será que viver ansioso valeu a pena? Será que viver preocupado? Será que viver estressado? Será que viver tentando segurar o mundo, resolvendo os problemas de todo mundo, tentando ser um salvador, né? Como viver? Acho que Salomão estava questionando um pouco disso. Como viver? Usar a vida que Deus nos deu para quê? Né? Marcelo já entrou ali em aquela angústia daquelas perguntas. Que nós não temos as respostas, né? Só o Espírito de Deus com cada um, assim, né? Uma coisa muito pessoal, né? A gente vê pessoas que... tem irmãos como Andrew Murrow que, assim, que eram considerados pessoas, assim, mestres tremendos na palavra, pessoas muito parecidas com o Senhor que gastaram seus últimos 15 anos de vida cuidando de doentes e leprosos na África. Sem nenhum sentido pra gente. Qualquer um falaria, você está perdendo tempo totalmente, né? E ele passou lá, e lá ele pôde depois deixar alguns escritos riquíssimos, né? A obra que o Espírito Santo fez na vida dele, né? Sobre coisas muito importantes, muito ricas, tesouro muito, muito ricos que ele recebeu do Senhor naquele tempo que ele estava lá. E para outros não. Então, assim, como Deus usa a vida de cada um, né? O Ezequiel está no cativeiro, tá Deus usando ele lá, Daniel está lá na corte, Sadraque, Mesaque e Abednego está ali tomando conta de algumas províncias, né? Naquele meio, Esdras está nascendo, está sendo separado para um outro propósito, Neemias para outro, Zorobabel para outro, né? Se Deus tem um plano na minha vida, né? Se nós somos resposta de oração, se nós somos fruto de profecia, né? Então, assim, para que a gente está aqui? Né? Será que a gente está aqui para tentar sobreviver só? Às vezes a gente vive assim, né, irmãos? Eu estou falando por mim. Às vezes a gente vive tentando sobreviver. Pô, sobreviver ao quê? Às enchentes da vida, né? Sobreviver às catástrofes da vida, né? Que todos os homens passam, né? Como vem aquela onda e você abaixa, já não consegue respirar, vem outra, você abaixa, e tudo que você quer é ter fôlego para respirar mais uma vida. A gente não consegue olhar muito para frente, ter muito horizonte, né? Nós temos pouca visão, né? Essa é a verdade. Mas nós temos uma escolha. O que nós temos realmente é um poder de escolher interiormente de como nós queremos direcionar a nossa vida, né? Ou pelo menos que propósito nós queremos dar à nossa vida, né? Então, assim, isso é uma coisa que inquieta todo homem. Inquieta todo homem. E principalmente a pessoa quando se converte e também passa a pertencer ao Senhor, também incomoda muito o Senhor para isso. Por que o Senhor me criou,
né? Às vezes a gente não entende os tempos de Deus, né? Pô, Deus tem um propósito claro com José, mas também vai entender isso 17 anos na prisão também, né? 17 já ali na prisão, passa 13 dentro de um cárcere privado daquele tempo, né? Então, assim, às vezes é complicado, assim, tá claro, Deus tem um plano, mas a gente não consegue discernir o tempo, não consegue entender o tempo. Às vezes o que é vitória pra gente, Deus não vê vitória. Às vezes o que é fracasso pra gente é uma vitória para Deus, né? Às vezes o que é eu, assim, me frustrando, às vezes é Deus me trazendo para o centro da vontade dele, entendeu? Às vezes portas fechando, é Deus me guardando, me cercando no deserto com os espinhos, para que eu tenha só um caminho para caminhar, sabe? Para que eu quase que não tenha que escolher, assim, como Deus falou, vou te ajudar o máximo, vou te empurrar do jeito, Rafael, que não vai ter muito como, é só você andar para frente e beber água, né? Então, assim, essas coisas são bem importantes e, ao mesmo tempo, Satanás trabalha muito diariamente na nossa vida com o quê? Quais as principais armas que o inferno usa atualmente hoje? Ansiedade, um dia corrido. Às vezes a gente acha que são grandes coisas, né? Ah, não, o cara se envolveu num desvio, não sei o que, deixou de ser crente e tal. Claro, isso aí também é uma coisa horrível no sentido de uma coisa que afasta totalmente, mas eu acho que pior são aquelas imperceptíveis, quando você está tentando buscar ter uma vida íntegra, está tentando aqui andar, tropeçando, errando, mas você está tentando daqui e dali. Mas no meio disso tudo, existem coisas que estão roubando mais o nosso tempo do que a gente imagina, né? Cara, o que é um coração turbado? Você deita, já não consegue nem dormir direito, acorda de noite, volta, dorme e já, sabe, aí acorda no dia seguinte, preocupado, assim, tudo isso fazendo com que a nossa vida passe com uma velocidade, né? 21 de outubro de 2013. Já foi 2013. Acabou. Um ano. Já foi essa velocidade, sabe? Como a gente estava brincando outro dia, olhar para os nossos filhos, ver o tamanho dos nossos filhos, né? Ver a idade deles, ver uma geração chegando, sabe? Eu olho assim, 40 anos, né? Mas não é, eu não estou querendo olhar nesse ponto de um ponto saudosista, humano, almático, não. Mas olhando assim, tentando ver pelo Senhor mesmo, né? Deus pode usar qualquer fase da nossa vida. Ainda que a gente fale assim, ah, não, cara, tá muito ruim, tá tudo errado, tá não sei o quê, tá assim, tá assado. Não, Deus vai me colocar ali, acabou, não, né? A nossa idade adulta, a nossa velhice, quanto tempo nós temos ainda na mão do Senhor, né? O quanto nós podemos colaborar com as próximas gerações, né? O novo ara a terra e planta, né? O idoso ensina ele a ver o tempo de plantar, o tempo de colher, né? O novo tem a força, né? Mas o idoso tem o discernimento, tem a sabedoria, né? A experiência, experimentado nas coisas boas e ruins, no que eu fiz e que não foi bom. Quanta coisa hoje eu olho, e como a palavra diz que tudo colabora para o bem, hoje eu procuro ver todas as coisas que acontecem na nossa vida, de alguma forma colaboram para a gente e colaboram também para toda uma geração que está vindo atrás. Seja das coisas que a gente fez bem, seja das coisas que a gente fez mal, seja do que nós acertamos, seja do que nós erramos. Olha, vai aqui, que aqui realmente, ó, a palavra está assim, assim, assada. Cara, faz isso, está experimentado na minha vida, isso dá resultado. Cara, não faz isso não. Eu andei assim, assim, isso não é. Se você pode até andar porque você quer, mas eu te garanto, olha, é assim, é assado, essa conta vem, não tem jeito, né? Então, assim, o quanto a gente pode transmitir isso, né? E às vezes, assim, Deus não quer o super-homem, Deus não quer aquela, né, aquele cara que nunca chora, aquele cara que nunca se angustia, aquele cara que está sempre perfeito, sempre rindo, sempre cheio de Deus. Não é isso, mas é alguém que eu fico pensando particularmente, né, quando eu vou ler esse versículo 40, quantas vezes mostraram-se rebeldes contra ele no deserto e entristeceram na terra solitária, né? Eu fico pensando assim, qual era a expressão de Josué e Caleb aqui? Nenhuma nesse tempo. Não estamos falando de espia,
não estamos falando de terra, não estamos falando de nada ainda. Gente, até os espias lá na terra, você bota aí um pouco mais de um ano. Então, andamos boa parte no deserto sem isso. Então, assim, os mesmos problemas, cara, o dia difícil que era para um, era para Josué e Caleb. Sabe, a falta de água era igual para todo mundo. Problema é igual para todo mundo, cada um com a sua intensidade, cada um com o que Deus permite, cada um segundo a sua, quanto o Senhor acha que pode suportar. Mas problema é igual para todo mundo. Dificuldade todo mundo tem. Agora, todos estão, né? Todos que eu digo filhos, né? Mas todos estão debaixo da nuvem, né? Todos estão sendo guiados pelo mesmo Deus, todos estão sendo dirigidos pelo mesmo Deus, né? Mas assim, cada um se comportava de uma forma. Eu acho que aqui está um pouco uma dica, né? Pode não entender, pode não discernir o tempo. Quanto tempo eu vou levar para chegar nessa terra? Né? Pô, eu podia morrer logo no Egito. Caramba, como isso demora e tal. Porque assim, existia uma promessa, mas pô, uma coisa é você ficar em casa todo dia, indo trabalhar, voltando, esperando uma promessa de Deus. Outra coisa é a promessa de Deus ser o seu dia a dia de vida ali, entendeu? E cada dia, teu filho, pai, e aí, quando é que a gente chega lá? E deserto, e areia, e ficaram bem ali, quase um aninho ali, até que a situação chegar, né? Depois da situação, então, da rebeldia, aí mais 39 anos para completar os 40 que eles ficaram vagando no deserto. Mas assim, Josué e Caleb, Moisés também, né? E alguns outros ali, Finéias e tal. Eles não entendiam muito, eles não tinham todas as respostas, mas eles procuravam um pouco descansar o coração deles em Deus. Não tenho resposta para tudo. Não sei responder as questões todas da vida. Não sei nem o meu último dia de vida. Eu não sei nem qual vai ser o meu último dia de vida. Eu não sei quanto o Senhor vai me permitir viver. O quanto o Senhor tem permitido eu viver. Assim tenho procurado eu descansar nele, né? Eu acho que uma das coisas que realmente acaba atrapalhando, porque tudo nisso você está no processo de aprendizagem. Não adianta quando as pessoas colocam a religião tenta fazer o bonequinho todo ali. Não existe o bonequinho. Você está aprendendo a ser marido, você está aprendendo a ser pai, você está aprendendo a ser tudo nessa vida. Como nasceu aprendendo a ser filho, você está aprendendo tudo. Todo mundo nasceu com chip zerado. Ninguém veio obediente, ninguém veio nada. Está todo mundo aprendendo. Então, como é que você vai exigir que uma criança da primeira série até a faculdade tire 10 em todas as provas? Imagina, gente. Ó, senta aqui no CA, desde o primeiro dia. Daqui até a faculdade. Ó, é 10, é 10, é 10, é 10, é 10. Pô, não existe. E vamos ser sinceros, gente. Independente das notas dos filhos, e aí o Marcelo tem pelo menos sobrinhos aí para ele poder fazer essa analogia, né? Eu e Xande temos filhos, assim. O que é o mais importante para a gente? É o 10, 10, 10, 10? Ou é você saber que seu filho está aprendendo? Com certeza. Com certeza. Ninguém paga escola boa para filho tentar passar em algum lugar. Você paga uma educação boa para seu filho aprender a aprender. Esse é o segredo. Né? Eu fui estudando até uma certa fase na minha vida, até que eu pude entrar no lugar onde me ensinou a aprender. É você aprender a aprender em qualquer momento da sua vida. Você aprender. Né? Você pegar aquilo ali e tornar aquilo real. Então, assim, mesmo quando nesse momento nosso filho pode tirar 4, 5 ou 6, mas se você vê o esforço, se você vê o seu filho aprendendo a lidar com o fracasso, quanto você tirou? Eu tirei 2. Pô, legal, ele tirou 2. Vamos ver como ele lida com esse 2. Ele chega chorando, o mundo acabou para ele? Porque é assim que ele vai fazer quando ele passar numa dificuldade na vida dele? Ou ele fala assim, pô, pai, tirei 2, mas... Pô, filho, por que o senhor tirou 2? Vamos tentar entender. Caiu a matéria que você estudou? Ah, não, pô, então você não se preparou? Então você não estava preparado? Poxa, filho, como é importante a gente se preparar, né? Ah, não, porque eu não estudei. Puxa, você não estudou, então você não fez uma parte que era sua. O que é tão importante? Gente, a vida passa muito rápido. Dar o esporro em alguém porque tirou 2 não tem o mínimo sentido na vida. Se eu não aproveitar aquele 2 para poder trazer o máximo de oportunidade de crescimento para meu filho, não vai valer de nada.
Então, assim, aquele momento é o momento onde eu posso dialogar com ele para ver como ele... E, gente, isso é batata. Como lida com 2 é como lida com 2 mais lá na frente na vida. Faz o quê? Esconde o 2? Para não me mostrar? Contexto. Sarinha tirou 2 e guarda, não vou mostrar pro meu pai? Como pudesse? Ou como a gente tenta fazer lá? Tenta falar, não, o professor está errado. Tenta ficar discutindo para mostrar que o 2 não é 2. O 2 é 2,1. Que o 2 não é justo. O 2 não é justo, é 2,2. Ah, eu tenho, tá vendo? Não foi 2, foi 2,2. Tá vendo que eu não tô tão errado assim, que tinha outra parte, que tinha um negocinho errado, então eu não tô tão errado assim. Então não quer ver os 8 pontos que eu deixei de acertar. Quer ver os 0,2 que eu tinha direito. Então tem justiça própria. Então tem tantas coisas que nós podemos abordar com os nossos filhos, sobrinhos, crianças, que valem muito mais do que a nota da prova, porque estão espelhando o caráter deles. E como eles vão lidar com o futuro. Entendeu? Então, assim, não querendo ser uma pessoa negligente, mas Deus se importa muito mais com o que a gente aprende do que com 2 na nossa vida. Né? É claro que a gente tem tropeços na nossa vida. E é claro que todos os tropeços têm consequência como 2. A gente pode até repetir de ano. Né? A gente não está querendo aqui banalizar o 2, não é isso. A gente está querendo aqui tentar dar um foco um pouco da essência. Né? E assim, mais do que... Porque eu posso ficar assim, memorizar, ir lá fazer a prova 8. Memorizar, ir lá fazer a prova 8. Mas eu não estou aprendendo nada. E a gente conhece colegas assim que estudaram com a gente. Então assim, chegou no final, a pessoa passou tudo. Não, mas o que ela aprendeu? O que ela pode levar de fato? Né? Então assim, não houve algo que conseguiu ser absorvido. Então às vezes Deus está muito mais preocupado, no sentido não é preocupado, né? Muito mais interessado em que a gente aprenda, né? Em que os mandamentos dele sejam escritos no nosso coração, do que o 2. Às vezes os mandamentos de Deus são escritos com acertos. Às vezes eles são escritos na nossa vida com erros. Mas o importante é que eles sejam escritos. Que a gente aprenda os preceitos do Senhor. Que a gente possa saber o valor que os preceitos e que a lei de Deus tem. E o carinho que a gente deve ter por eles. Independente das notas que a gente tirou na vida. Irmãos, a gente não vai passar em todas. Porque só Jesus passou em todas. Só ele é o ápice da perfeição. Só ele tirou em 10 em tudo desde o 0 ao 33. Por isso ele merece, né? Ele é merecedor mesmo, né? Cada dia que eu passo, chega no final do dia, um deslize que eu dou, um pecado que eu cometo, eu olho assim e falo assim, um dia foi difícil, imagina 33 anos. Impossível, jamais conseguiria. A força que Jesus tem, a força de caráter, a força de obediência, sabe? O desejo de fazer do pai dele a vontade de comer, do filho agradar o pai, de se deleitar no pai. Não é à toa que uma voz veio do céu, o pai falando pela primeira vez na história. Uma vez ele havia dito, haja luz, e houve luz, porque a voz do pai foi verbalizada e houve a criação. E desde então nunca mais essa voz foi ouvida rasgando o céu. Até o dia que ela rasga de novo, quando o Filho de Deus está na terra e fala, esse é o meu filho amado em quem me comprazo. Pô, a voz veio de novo. A voz saiu do céu, entre os querubins e serafins, atravessou e entrou na terra, nos ouvidos humanos, em testemunhas humanas. Novamente podemos ouvir a voz do Pai, falando do seu Filho. Como não adorar Jesus, né? Como não reconhecer que Jesus é o nosso Salvador, pela total impotência nossa, limitação, tropeço, embaraço, impossibilidade total. Ele que salva, desembaraça, ordena, veste de novo, põe. Ele faz tudo e sustenta, e dá comida, e dá água, e mantém a gente. Como não reconhecer que ele é um bom Senhor, que ele é um bom patrão, sabe? Que ele é justo. Então, quando a gente entra e vê um povo murmurando e tentando, Deus aprova, talvez a gente não perceba que isso seja a pior coisa do comportamento humano. Mais do que uma situação pontual que ocorreu na nossa vida. Porque está falando de um comportamento recorrente. Está falando de uma atitude. Olha aqui, ó, quantas vezes mostraram-se rebeldes.
Quantas vezes não conseguiram ver isso? Que a gente está de alguma forma compartilhando. Repetidas vezes puseram Deus à prova, irritando o Santo de Israel. Então, Deus pode ser irritado. E às vezes, a gente precisa saber o que agrada a Deus e o que irrita a Deus. Não é assim que a gente faz com o nosso irmão? Irmão é assim. Eu sei o que agrada o João, mas eu sei o que irrita ele. Dependendo da idade, eu sei usar muito bem os dois. Às vezes a gente vai para irritar até explodir. Vai lá até, né, irmão implicando com irmão com 12 anos, 14 anos, chuar. É botar para chorar, né? Um ou outro implicando com o outro direto. Mas a gente sabe o que agrada o outro também. Quando meu irmão recebe um presente, eu sabia na minha idade se ele gostou ou não daquele presente. Eu podia falar, tá sendo educado, mas lixo, vai ficar na cama, você não vai usar nunca. Babou, né? Assim? Então, e a gente também, uma das coisas que mais importante do que um conhecimento intelectual teológico é uma questão simples e básica da vida. O que agrada a Deus e o que o irrita. É uma coisa bem simples, assim, não está falando de pregação, intelectualismo, nada disso, sabe? O que agrada a Deus? Um coração quebrantado e contrito. Isso, Senhor, tu não desprezarás. Uma pessoa que sabe quem ela é e quem Deus é. Senhor, aqui nós somos amigos, mas eu sou miserável. Eu sou o pecador, eu sou o vacilão. O Senhor é santo, reto e justo. Isso não tem discussão. Um homem que sabe o seu lugar já é um bom princípio de sabedoria com Deus. Um bom princípio. Maior do que às vezes, do que alguém certinho andando num trilho, mas cheio de justiça própria, questionando e botando Deus à prova, como quase estivesse próximo do patamar dele. Não, aqui o senhor fez assim, mas não, Deus, vamos orar, Deus vai reverter, vamos fazer assim, como quase estivesse dirigindo as coisas, né? Então, irrita a Deus o pôr à prova repetidamente, né? O murmurar repetitivamente, como a gente estivesse falando que ele não é um bom pai e que ele não sabe cuidar dos seus filhos, né? Como a gente fala assim, o senhor queria que o senhor não fosse, no fim que está sendo dito aqui, pô, se eu pudesse escolher, que a gente nasce nessa família, né? Mas se eu pudesse ali, né, nascido na outra, meu Deus, ia ser uma benção se fosse filho de fulano. Quem é pai e ouve um negócio desse sabe o que significa. Sabe o que significa. Isso é muito pior do que o meu filho quebrar o carro do vizinho. Desculpa a expressão, mas fazer uma M gigante no condomínio, eu tenho que ir lá resolver, nego falando, dar um negócio danado lá, a gente vai ter que resolver, vai dar um aperto danado, mas isso é muito menos pior do que uma declaração dessa, porque a primeira faz parte de um, não vou dizer que faça parte, mas também, vamos, né, tá gravando, mas vamos, faz parte do crescimento, né, do exagero dele, mas depois ele vai ficar numa situação constrangedora, viu? Olha só, papai teve que ir lá, vai fazer parte de um aprendizado dele, de uma bagunça que ele fez, de uma coisa que ele falhou, que ele errou como criança, né? Isso é muito menor do que uma palavra dura, consciente e colocada de rejeição da sua paternidade. E é isso que o povo vem fazendo repetidas vezes. É isso que o povo fez quando falou assim, queremos um rei. E Samuel chorou. Pô, Samuel chorou, porque Samuel falou assim, cara, os caras não estão entendendo. O nosso rei é Deus, cara. A gente não perde uma batalha. E aí o que Deus falou para Samuel? Samuel, não fica triste, o problema deles não é com você. Você é profeta, você é vaso, está tranquilo. O problema deles é comigo. Eles não me querem. Você imagina se na sua família você não ser querido, como é que eu e você nos sentiríamos? Que tipo de sentimento isso geraria dentro de nós? Isso é muito mais pesado, né, do que irritava a Deus o bezerro de ouro. Às vezes do que outras coisas que eles faziam malucas, entendeu? Mas a idolatria, porque falava assim, ó, levante Israel e vá após os seus deuses. Eles caminharam atrás daquele bezerro de ouro que eles levantaram para que o bezerro de ouro levasse eles, lê a escritura com calma, para onde? De volta ao Egito.
Eles ergueram bezerro de ouro com um propósito claro. Tem um vácuo. Então, esse bezerro é o meu Deus. Ele vai nos ensinar o caminho de volta ao Egito. Isso é muito maior do que nego lá fez uma besteira, não sei o que e tal, entendeu? 1 milhão de outras coisas que a gente pode ver ali. Que Deus está corrigindo, pegando a vara, que tem consequência, que tem disciplina, que tem tudo isso. Mas o que a gente está falando aqui é de uma coisa das entrelinhas, da essência entre um filho e o seu pai. Né? Quantas vezes a gente não sabe o que machuca o nosso pai? Ou machuca a nossa mãe? A gente sabe exatamente onde machuca a nossa mãe. Então, se você está muito irritado, precisa cortar uma situação, dar um chega para lá, sabe exatamente como ferir sua mãe profundamente e afastar ela sem ela dar um pio mais. E isso machuca muito mais ela do que qualquer outra besteira que a gente fizer. Qualquer outra. E assim, o povo também sabe isso, e isso que o povo está fazendo com o Senhor. Olha só, e olha aqui que o salmista coloca, irmãos, que o tempo é contra nós. Não se lembravam da sua mão poderosa do dia que os redimiu do opressor. Olha só, quando a mão de Deus estava lá atuando, poderosa, agindo contra os egípcios, naquele momento Deus é Deus. Depois lá na frente, isso não é mais levado em conta, isso não é mais lembrado. De onde Deus me tirou, de onde eu estava, de que vida eu teria sem Deus, né? Ele diz assim, ó, do dia em que mostrou os prodígios no Egito, as suas maravilhas na região de Zoan. Aí vai falando todos os milagres, olha, do rio em sangue, do enxame de moscas, do enxame de rãs, das plantações, né, que foram entregues às larvas, dos gafanhotos, da vinha, né, destruída pela saraiva, a geada que destruiu a figueira, né, o gado deles que foi morto, né, quando eles foram atingidos pela ira de Deus, né, não poupou, mas os entregou à peste, falando tudo que Deus fez, né, com os egípcios, ó, matou todos os primogênitos do Egito no 51, né, as primícias da tenda de Cã, né. Então, até o 51, o salmista vem lembrando, a família de Asaf vem trazendo a recordação, tudo o que Deus fez. Então, uma boa questão, nos tempos de dificuldade, nossa, difícil, né, cara? Às vezes a gente fala um negócio, passa 5 minutos, você se arrepende de ter dito aquilo, aí você fala assim, pô, Deus, não é justo eu ter falado isso, né? Porque para eu falar isso, eu tenho que sustentar com isso, e o Senhor não... E o Senhor não é isso, né? Para eu poder reclamar, eu vou ter que sustentar minha reclamação com uma série de outros fundamentos. Então, de que o Senhor é assim, de que o Senhor não liga, de que o Senhor não está perto, isso tudo não é verdade. Então, se eu não tenho como fundamentar minha reclamação, é melhor que eu me cale. Né? Porque a hora que eu emito a minha reclamação, então eu tenho que fazer fundamentação. E quando eu vou fundamentar ela, eu vou ter que atribuir uma série de coisas ao Senhor, que não são verídicas, que não seria justo, né? Então, assim, é quando, né, a gente, num momento assim, às vezes a gente acaba tentando pôr a culpa no outro, ou no inanimado, ou no alguém, né? Que droga, pô, o relógio não funcionou, né? Porcaria, quem botou esse vaso aqui que eu tropecei, né? Tudo tem culpa, as coisas que nem respiram têm culpa, né? E o mais difícil para o homem, para cada um de nós, é reconhecer isso. É reconhecer nossa própria situação diante de Deus, as nossas próprias falhas, nossas próprias dificuldades, né? Então, assim, à medida que a gente começa a esquecer quem Deus é e o que Ele fez pela nossa vida, é uma consequência imediata ter um coração como esse aqui. Sem contar, eu queria dar uma pausazinha no que você está falando, antes de você continuar, que as palavras têm um poder violento, né? A Marina estava falando que o pai dela sempre disse, durante a vida dele, que queria morrer com 70 anos. Sabe quando ele morreu? Com 70 anos. Você vê que a palavra do crente tem muito poder, né? Pelas suas palavras sereis justificados, pelas suas palavras
sereis condenados. Então, Todos, né? Porque o Senhor fala que todos vão dar conta das palavras que falam, as palavras vãs. frívolas, né? É. Então, todos. A gente subestima essa questão, o poder da palavra, né? Até por uma autossugestão de você ficar vivendo aquilo sem conseguir enxergar fora daquilo que você profere. E o Senhor deve também. Isso aí é uma coisa que a gente tem que vigiar muito com isso. Eu tenho tropeçado muito nisso, tenho tentado viver essa realidade, sabe? De estar vigiando com as palavras. Porque as circunstâncias da vida, os problemas... Apertam a gente. Começa a se levantar, começa a crescer, você começa a botar, como você falou, né? Eu lembrei que você falou assim. Aí você coloca a culpa no vaso de planta e você acaba amaldiçoando o vaso de planta. E o vaso de planta vai ficar sendo maldito. Você pode ter certeza que o vaso de planta é maldito. Aí você vai amaldiçoar até uma criança, amaldiçoa um pai, uma mãe, um irmão, e daqui a pouquinho você está uma metralhadora de Satanás. Mas a questão dele é amaldiçoar, né? Porque eu fico pensando também naquela palavra de Tiago, que ele fala que o homem, Deus deu poder ao homem de dominar todos os animais da terra, mas tem uma coisa que ele não consegue dominar, que é a língua, né? E aí ele fala que com ela a gente profere bênção e maldição. E aí eu fico pensando assim que essa coisa de dar conta do que fala e o fato do que você fala mostra também onde está o seu coração, mostra o seu domínio próprio, né? O Senhor várias vezes, eu tenho uma coisa que o Senhor também não gosta, que irrita o Senhor, que é a murmuração. E é só não falar. É o versículo aqui. É a murmuração. E aí... Uma das chaves do texto, né? É, porque você tem que fundamentar. Quando você murmura, não adianta ser leviano, tem que fundamentar. Você fala assim, Deus, eu não aguento mais. Tá tudo errado. Só isso. Então, calma aí. Então, fundamenta. Por que tá errado? Porque alguém não está tomando conta direito, porque alguém não sabe o que está fazendo, porque alguém não prestou numa coisa tempo lá atrás, sabe? Porque não sabe o que está doendo porque não está na minha pele. Então tem que fundamentar tudo. Tem que ir até o final. Vai botar Deus na cadeira lá de réu e vai ter que dizer tudo o que pensa a respeito dele. A gente não tem essa coragem. O que é murmuração? É ser leviano pelo menos Jó teve aquele testemunho de Deus e falou assim, porque ele em nenhum momento pecou contra mim. Ele ficou, tipo assim, tentando entender o universo, mas falou assim, Deus não tem culpa. O resto tem que saber o que está acontecendo. Mas, pô, a gente nem esse temor tem, já bota logo, tipo assim, já fica chateado. Porque se o nosso problema não fosse com Deus, então por que a gente não ora com tanta intensidade? Se o meu problema é com o Alexandre, não é com o Marcelo, então por que eu falo legal com o Alexandre e com o Marcelo eu me esquivo e não falo direito? Então, calma aí. Então, meu problema não é com o Alexandre. Meu problema é com quem? Com o Marcelo. Então, se eu falo do fulano, mas com o fulano eu falo, quando chega com Deus, eu meias palavras e tal, aquela coisa meio arranhada, então meu problema é com quem? Com Deus. Quantas vezes a gente tem problema com Deus e não sabe que tem problema com Deus? Quantas vezes a gente está de mal com Ele e não sabe que está de mal com Ele? Deus precisa, tipo assim, tocar na gente e falar assim, tá de mal comigo, né? Não, tô não, Deus. A gente ainda fala assim, tipo Caim. Que isso, pô? Meu irmão, não sei. Tá sim, rapaz, claro que tá. Por que você não falou comigo hoje? Ah, não falei porque tava chovendo. E ontem tava sol. Ah, porque não sei o que. Tipo assim, a gente vai tentando argumentar por que o nosso relacionamento com Deus não vai tão bem em N coisas, né? Em N situações. E na verdade é uma situação de faltar o quê? Sentar cara a cara, no sentido do nosso quarto, sentar frente a frente e conversar, resolver. Não é assim quando a gente faz com o nosso irmão, não fica leve. Por exemplo, você pode estar pau da vida com alguém, mas quando você senta, discute, e tal, no final você abraça, chora, não fica zerado, não fica leve com aquele irmão, fica leve. Assim, pô, tá zerado, parece que nem teve problema com ele. Quando resolve de legal, quando fica uma paradinha, não. Opa, mas quando resolve de verdade lá no fundo, pô, fica zerado mesmo. Zerado. E é assim com Deus, quando a gente senta, zera, a conversa é legal, fica zero. Né? E na verdade isso permite
que Deus opere com graça na nossa vida e muitas coisas vão acontecendo e você, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Mas não porque você é um crente espiritual, tá aguentando tudo, não. Porque simplesmente você está orando, conversando com Deus, não está com problema com ele. Não fechou o canal da graça. Não fechou a torneira. Então tá todo dia vindo, renovação e tal. Aquela líder vem, tira aquele pezinho, troca o fardo e tal. Tá aquela coisa do dia a dia. Quando a gente olha, precisa ser lembrado tudo isso, é porque foi esquecido. Foi esquecido por quê? Porque tem outras coisas na memória. Se eu estou levantando um bezerro de ouro para voltar para o Egito não foi tão ruim, pô. Como é que eu vou lembrar que a mão de Deus poderosa me livrou de lá? Se eu estou querendo voltar para lá? Faz nem sentido. Concorda? Não faz nem sentido lembrar, não faz sentido nada. E é isso. Quando se zera essa obra, aí complica a coisa. Por isso eu estou falando, não está no erro, não está no tropeço. Está em como se enxerga, porque Davi também tropeçou. Outros anos passaram por isso, mas como se enxerga isso? Estava lá, mas, pô, não, Senhor não, mas é o Senhor é justo, o Senhor é correto, se eu fizer isso, eu não vou aceitar. Já chega assim, tendo plena consciência de como estão as coisas, entendeu? Então assim, seja por um lado de uma libertinagem, ou seja por outro, do cara que, meu irmão, leva o mundo nas costas, ambos estão fazendo o quê? Tentando anular a obra do Cordeiro. Um vivendo uma vida libertina e outra vivendo uma vida legalista e carregando o mundo nas costas. Não, o que eu tenho que fazer? Porque se eu fizer assim, então tudo é eu. O que Jesus fez por mim. Não, irmão, tô pagando o preço. Então o preço que Jesus pagou não foi suficiente para ser alguma coisa super, mega, tera, especial. Então você tem que pagar ainda alguma outra coisa? Como assim? Você entendeu o que é a graça de Deus? Você entendeu por que a gente precisa de um Salvador? Até hoje não. Você não estava morrendo afogado. Você estava só passando um momentozinho difícil na sua vida, alguém veio e melhorou. Ou você estava realmente na última, já com água dentro do pulmão, e alguém veio e tirou você, e você deve a sua vida àquela pessoa. Quem é Jesus para você? Ele é Salvador ou ele é um melhorador de vida? Então, como cada um vê Jesus? Não é só o Cristo, o Filho de Deus, como Pedro teve a revelação. Amém. Amém. Essa é a revelação base. Mas o que é Jesus para nós? Não estou falando da religião, da denominação, do culto, do poder, do ministério, não sei o quê. O que é Jesus para mim? Ele é realmente o único Salvador? Realmente não teria outro jeito na minha vida se não fosse Ele? Ou Ele deu só um upgrade na minha vida, uma melhorada? Eu estava ruim e tal, Jesus entrou, só bênção, irmão, só vitória e tal. Ou realmente Ele é o Salvador? Ou eu não tenho saída, meu irmão? Se Jesus fosse embora da minha vida, era melhor dar um tiro na cabeça. Que sentido? Ou eu ia tentar viver sem Jesus ainda? Que sentido? Ou quem é essa pessoa? Quem é Jesus para mim? E se Jesus é esse Salvador que eu estou dizendo, eu não vou ter problema que Ele seja o meu Senhor. Mas sabe quando eu tenho problema que Jesus é meu Senhor? Quando de fato eu não o enxergo como o único Salvador. Então, tipo assim, tem coisas reservadas, tem coisas que, assim, calma aí, isso aí. Tudo bem, isso deu uma moral na minha vida, mas também tu quer mandar em tudo? E a gente tem que agradecer, assim, fala até dos nossos dias, Senhor, de hoje, né? Você imagina você viver naquela época, né? Na época do olho por olho, dente por dente, até nesse assunto de você amaldiçoar a Deus, né, de você blasfemar contra o Senhor, era aplicada uma lei de apedrejamento. Se você lá estudar o livro de Levítico, você vai ver as pessoas apedrejando aqueles que amaldiçoaram o Senhor. E você também vai ver que quando eles fizeram esse bezerro de ouro, que a consequência foi a morte. Em torno aí, olha, foram milhares de pessoas que desceram no dia. Né? Foram mortas pelo juízo de Deus naquele dia, pela tribo de Levi. Então, a gente percebe aí que hoje a galera mergulha na libertinagem, né? E fisicamente não está acontecendo nada. Aparentemente não está acontecendo nada. Né? E quer dizer, é preocupante isso. O bom é fazer o que você falou, mergulhar na graça, com
coração voltado e arrependido, né? É, viver pro Senhor. Reconhecer isso, como Davi. Tá, Senhor, eu estou errado, Senhor, quem me justifica é teu sangue. Me corrige, me disciplina e... Porque é muito melhor você ser tratado por Deus, cuidado pelo Senhor, do que você ficar cego, porque essas coisas te levam para a cegueira e para a morte. É. Vem o juízo, vem consequência, como vinha naquele povo, também vem hoje. Xande, e você lembra nesse texto, você lembrou muito bem esse texto, e me veio à mente quando você estava falando, se a gente olhar esse texto do dia do juízo do bezerro de ouro, você lembra o que Moisés falou antes do juízo? Quando ele falou assim, aquele que é pelo Senhor, vem para onde? Para trás de mim. Tava a situação, ele chegou, tava aquele bacanal, né? Um bezerro. O que ele fez? Ele derreteu o bezerro, as pessoas tiveram que tomar aquele negócio e tal. Mas antes, a tribo de Levi até naquele dia tomou esse posicionamento, mas antes ele falou assim, aqueles que são pelo Senhor, para trás de mim. Agora os que estão para trás de mim, passe a espada em todo mundo lá que ficou. Então você vê o seguinte, o cara morreu pelo bezerro de ouro, ou ele morreu pela oportunidade que ele não aproveitou depois do pecado dele? Foi pela oportunidade. Por isso que Jesus disse o quê? Na verdade, ninguém vai para o inferno pelo pecado. Vai para o inferno por não ter me aceito. Não ter se arrependido. Não ter se arrependido. Porque para me aceitar tem que se arrepender. Mas na verdade o cara não vai para o inferno porque ele matou, roubou e fez aquilo. Ele vai para o inferno porque Deus, ao dar o seu único filho e cancelar tudo aquilo, porque Jesus perdoou o pecado de todos. Tá lá, ele morreu, ele derramou o sangue dele para isso. Na verdade, assim, porque o Espírito Santo virá e convencerá o mundo, né? Do juízo, do pecado, fala na ordem correta, desculpa. Do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, ele diz por quê? Lembra? Do pecado, porque não creram em mim, né? Da justiça, porque vou para o Pai. Lembra? Então, do pecado, porque não creram em mim. O pecado que vai ser imputado é o de não crer no Filho de Deus. Esse é o pecado. Porque não tem melhor, a gente não é melhor do que o outro cara que está lá indo para o inferno, irmão. A gente é igual. A única diferença é que um creu. Falou assim, não, o senhor está correto. Todo mundo é ladrão. Um é o ladrão que vira e diz assim, aqui eu mereço estar aqui. Bate no peito e fala, eu mereço estar aqui, porque eu fiz. Mas esse homem é santo, é justo. E o outro fala o quê? Debocha, ri. Quem é que vai com o Senhor? É o ladrão que se humilhou. O que é aquelas três cruzes? É o resumo do Evangelho. Não está mostrando ali um cara, não? Quando justifica, um batendo no peito tem misericórdia de mim que sou pecador, e o outro cara como? Aparentemente perfeito. Então, na verdade, o que é onde está a coisa? A coisa voltando lá atrás, está exatamente naquilo quando a gente se vê. Fala assim, tá nessa cruz, eu mereço estar aqui, pô. Eu mereço pelos meus pecados, mas esse homem que está aqui, ele é justo, ele não fez nada para estar aqui. Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. O que ele fez, cara, na vida dele? Ele reconheceu e creu. E aí que está a obra da graça, exatamente essa. É quando você não tem nada para chegar diante de Deus. Aqui, Deus, olha quanto eu fiz, olha aqui, quanto, olha como eu profetizei, olha só como eu curei, olha quanta coisa que eu fiz. Pô, parceiro, a porta não está aberta para você, não. Não está mesmo. Porque tu está entrando por uma porta que não existe. Agora, quando eu falo assim, irmão, como é que eu consegui chegar aqui? Irmão, não sei, foi pela graça. Eu cheguei aqui pela graça. Sou um moribundo, pecador, alcançado pela graça de Deus. Deus me perdoou, me lavou com o sangue dele, cancelou os pecados, cuidou de mim 60 anos naquela terra, foi meu consolador, foi meu pastor, mandou o meu pão diário. Eu cheguei aqui por causa dele, somente por ele. Você acha que os 24 anciãos, quando tocava aquele som, pegava suas cruzes e jogava no pé de Jesus por nada? Porque era uma figura, que era alguma coisa que precisava ser escrita? Ou porque aqueles caras que estavam sentados em tronos saíam dos seus tronos, se jogavam no chão, jogavam a coroa? O que eles estavam falando? Não, eu estou aqui porque assim o Senhor me constituiu para estar aqui. Mas o meu lugar é no chão.
O meu lugar é de joelho nos pés dele com aquela coroa lançada lá. O que é isso? Ou tem alguém lá assim, ó. Cheguei no céu, graças a Deus, porra. Meio aí, ó, padrão, meu irmão. Tô aqui agora, cadê meu maná? Cadê minha coroa aí pra botar na cabeça? Que eu guardei a fé no teu combate até o final, meu irmão. Ali, ó. Pra todo dia. Cadê minha parada? Cadê minha casa aí? Cadê meu não sei o quê? Como é que você vai entrar com arrogância num reino onde o rei é o mais humilde que existe? Como é que a gente vai entrar com prepotência se o dono do lugar, quem abriu a porta, é longânimo, misericordioso e compassivo? Aquele lugar vai ser um imã de oposto. Não vai entrar, não é porque, não pode entrar, não vai entrar porque não... Você não entendeu? Não é aqui. Agora, quem é que vai entrar, Senhor, quando a gente fez alguma coisa? Senhor, sabe? Botando o negocinho nos pés do Senhor. É as coisas mais loucas para a religião. A religião, às vezes, não vê isso. A religião não consegue enxergar isso. Ainda que se chame evangélica, como a religião da época, que era a judaica, onde a lei que estava ali era a lei de Deus, não era a lei de homem, era a lei de Deus. Estamos comparando o mesmo ciclo na primeira vinda. Eram profecias dadas por Deus. E mesmo assim as pessoas não entendiam. Quando ele virava e falava assim, essa mulher, os seus muitos pecados são perdoados, porque muito você amou. Vá em paz. Né? Falando com aquela mulher que se ajoelhou e chorou e limpou os pés do Senhor com o seu cabelo, com as suas lágrimas. Então, assim, realmente, eu fico pensando assim, e como Deus age, que o versículo 52 ele diz assim, mas tirou o seu povo como ovelhas e o conduziu como um rebanho pelo deserto. Olha o Senhor aí. Quem disse, eu sou o bom pastor? Né? Olha ele aí, ó. Ele os guiou em segurança e não tiveram medo. Olha só. O que lança fora o medo? O perfeito amor. Olha o Senhor aí fazendo tudo, irmão. Irmão, nossa vida pode estar muito ruim aos nossos olhos, mas é fruto total do amor de Deus. Sabe? Assim os trouxe à fronteira da sua terra santa, aos montes que a sua mão direita conquistou. Expulsou as nações que lá estavam, distribuiu-lhes as terras por herança e deu tenda às tribos de Israel para que lá habitassem. Mas eles puseram Deus à prova novamente. Olha só, foram desleais e infiéis. Eles o irritaram com os altares idólatras, com os seus ídolos lhe provocaram ciúme. Sabendo Deus, enfureceu-se e rejeitou totalmente Israel. Agora a gente vai pegar um ponto delicado aqui, irmãos. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitava entre os homens. Então aqui já avançamos. Olha que oração linda que esse irmão, pelo Espírito de Deus, fez. Ele está enxergando o que Deus enxerga. O povo não via isso. Essa oração é Deus orando na boca dele, fazendo ele ver como Deus estava vendo a história da nação dele. E aqui a gente está onde, irmãos? A gente está entrando no tempo de Juízes. A gente está no primeiro livro do profeta Samuel. A gente está na primeira guerra que esse povo enfrentou depois de ter sido desleal. E o que ele diz aqui? Que ele abandonou a Siló. Lembra desse trecho que a gente estudou lá atrás? Tá aqui, ó. Cadê? Olha. Nessa época, os israelitas saíram a guerrear contra os filisteus. Eles acamparam em Ebenezer e os filhos de Afec. Os filisteus dispuseram suas forças em linha para enfrentar Israel, e intensificando-se o combate, Israel foi derrotado pelos filisteus, que mataram cerca de 4.000 deles no campo de batalha. Quando os soldados voltaram ao acampamento, as autoridades de Israel perguntaram: por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem?
Está no primeiro livro de Samuel, capítulo 4. Lemos os 3 primeiros versículos. O que acontece aqui, irmãos? Eles vêm de uma sequência de vitória muito grande. Eles vêm de 12 anos de assentamento de terra, depois que atravessaram o Jordão. Todas as vitórias, tirando Ai, que Deus as deu por mão de Josué. Eles vinham como? Nessa sequência. O que acontece no final do livro de Josué? Josué descansa e levanta uma nova geração que não conhecia o Senhor. Entramos no tempo de Juiz. Quem é esse juiz? Eli. Ele já estava velho, sentado na cadeira. Os irmãos lembram? Quem eram os sacerdotes que guiavam Israel? Ofni e Finéias, seus 2 filhos corruptos. Eles estavam numa sequência de vitória muito grande. Eles não perguntam assim, por que o diabo derrotou a gente? Por que o diabo está furioso? Por que o diabo fez isso? Não, isso pelo menos eles estão até melhor que a gente. Eles perguntam assim, por que o Senhor nos derrotou hoje? Olha que pergunta interessante. Por que o Senhor nos derrotou hoje? Você 13 anos vencendo, irmão? Por que o Senhor nos derrotou hoje? Por que 4.000 homens morreram hoje? Mas Deus está falando aqui. O que ele falou no versículo? Se não me engano, foi o Marcelo que leu. Abandonou o tabernáculo de Siló, a tenda onde habitavam entre os homens. Deus estava onde? Em Siló. Habitando com quem? Com os homens. Deus sai do meio dos homens e os homens vão para a batalha? Sozinhos. Mas eles não sabem que estão sozinhos. Eles acham que estão acompanhados do mesmo Deus que os deu vitória durante 13 anos no assentamento daquela terra, guerra após guerra, até a morte de Josué. Mas por causa de toda essa prevaricação, Deus abandonou Siló. Ele está vendo aqui, o irmão está orando, o Espírito de Deus está mostrando. O que é mais importante, se as coisas estão bem, ruins, se eu estou comendo bem, se eu estou comendo mal, se eu tenho ou eu não tenho, ou se Deus habita ou não habita, ou se Deus está ou não está. Quais são as prioridades maiores da nossa vida? Quais são as nossas perguntas e aquilo que inquieta verdadeiramente o nosso sono? O fato de eu não conseguir pagar alguma coisa ou saber o fato se Deus vai estar comigo ou não? Porque aqui eles foram para a batalha sem Deus. Olha a pergunta. Por que o Senhor deixou que os filisteus nos derrotassem? E acrescentaram, vamos a Siló buscar a arca da aliança do Senhor para que ele vá conosco e nos salve das mãos dos nossos inimigos. Versículo 3. Mas como o Senhor vai salvar da mão dos inimigos, se apesar deles trazerem a arca, o Senhor não habita mais naquela arca? Do que adianta eu ir para a batalha com a Bíblia na mão, frequentando o culto, mas se o Senhor não está mais habitando? Qual é a vitória? Que embate, como vai ser? Mas eles achavam que o símbolo era importante. Eles achavam que a liturgia era importante. Se a arca tivesse, Deus estava. Mas qual é o nome da arca? Arca da aliança. O que é mais importante, a arca ou a aliança? Mas o importante era a arca. O que é mais importante? Deus da igreja ou a igreja do Senhor? Para muita gente, a igreja do Senhor é mais importante. Do que adianta a igreja nesse ponto? Nada para essa pessoa. Vai ser essa arca que está vazia. Mas ela só vai saber no dia da derrota. Que ainda é a misericórdia de Deus. Vamos ver no Salmo. Que ainda é o amor de um Deus enciumado por ser trocado por um ídolo, mas que na verdade um Deus também apaixonado, que não destrói aquele povo, mas costura a história para aquele povo voltar para ele. Então também não estamos falando de um Deus tirano e general, mas de um Deus que larga as 99 ovelhas para ir atrás de uma que se perdeu. Já no Antigo Testamento, olha que interessante. Então mandaram trazer de Siló a arca da aliança do Senhor dos Exércitos, que tem o seu trono entre os querubins. E os 2 filhos de Eli, Ofni e Finéias, acompanharam a arca da aliança de Deus. Quem estava carregando a arca?
Ofni e Finéias, sacerdotes corruptos, pessoas vendidas, pessoas que tinham aparência de religião, mas não tinham nenhuma aliança com Deus. Deus já havia sentenciado a morte deles, era uma questão de tempo. Se a gente vê a profecia que Samuel entrega a Eli, a gente vai entender bem isso. Como o povo ainda acreditava na vitória, irmão. E às vezes a gente tem a mania de dizer só vitória. Será que o importante ainda vai ser a vitória ou vai ser o que a gente está enxergando? A pior coisa é a cegueira. Quando Davi queria amaldiçoar alguém, ele falava assim: Senhor, imputa-lhe cegueira de coração, para que não vejam. Ele sabe que é só ladeira. Ele fala até para Isaías, quando no chamado de Isaías, que os ouvidos deles estejam cerrados, fechados, para que não ouçam. E ouçam, creiam, e crendo, mude suas atitudes. Deus já tinha trazido um juízo, então para trazer o juízo, ouvido cerrado, já não ia ouvir. Né? Então olha só que interessante. Quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Cuidado, irmão. O chão estremeceu aqui e estremeceu também quando a igreja primitiva orou. Só que o chão estremeceu aqui por um povo independente, arrogante, achando que poderia carregar Deus numa arca. E esse chão estremecido não significou nada. Agora um povo com receio, com temor, humilde, mas orando na casa de um irmão, pedindo a misericórdia e a graça de Deus, também fez o chão tremer. Mas nem sempre que o chão treme significa que Deus está aprovando aquilo que está sendo feito naquele lugar. Deus aprovou ali, selou ali na igreja primitiva. Deus aprovou ali com Paulo quando a prisão tremeu. Mas aqui o chão estremeceu, mas Deus não estava aqui. Então nem sempre quando a gente vê o chão tremendo, isso é um cuidado que a gente tem. Mas irmão, está tremendo, está não sei o quê, mas nem sempre quando o chão estremece, significa que Deus está naquele lugar. Mesmo que aquele lugar seja o arraial de Deus. Irmão, quando eu leio isso aqui, isso me dá um... Eu não sei os irmãos, mas isso me dá um... Sabe, me dá um... Não sei se é angústia, mas me dá uma coisa assim, porque... Como a gente percebe as coisas assim, sabe? Como às vezes me falta fazer as perguntas corretas. Porque eles perderam 4.000 homens. O que eles fizeram? Se a gente pensar assim... eles perderam 4.000 homens, perderam uma batalha. O que se faz? Busca Deus. Não é assim que a gente fala? Irmão, não teve vitória, faz o quê? Vai buscar Deus. Não é assim? Não foi assim que eles fizeram aqui? Com Eli? Eli estava lá. Samuel estava começando a se levantar. Eles saem para a batalha. Morre 4.000 homens, o que eles fazem? Vão buscar Deus. Mas que Deus que ele está buscando? Deus boneco? Trazendo uma arca carregada por Ofni e Finéias, que eram corruptos? E você acha que isso é buscar Deus? Deus Senhor Todo-Poderoso ou Deus Servo Todo-Poderoso? O Deus Servo Todo-Poderoso. Então Paulo, quando estava lá louvando com Silas, ele estava realmente adorando Deus Todo-Poderoso. Então lá o chão tremeu. Mas aqui, quando a Arca da Aliança do Senhor entrou no acampamento, todos os israelitas gritaram tão alto que o chão estremeceu. Mas esse chão estremeceu é humano, é carnal. Deus não estava mais na arca. Entregou o símbolo do seu poder ao cativeiro. Algumas versões, entregou a sua arca ao cativeiro. Deus não estava mais em Siló. Deus havia abandonado Siló. A arca de Deus estava vazia, porque é a arca da aliança, e a aliança estava quebrada. Então vão morrer mais pessoas do que na primeira vez. Repara bem, os filisteus, ouvindo gritos, perguntaram: o que significa todos esses gritos no acampamento dos hebreus? Quando souberam que a arca do Senhor viera para o acampamento, os filisteus ficaram com medo e disseram: deuses chegaram no acampamento deles, ai de nós, nunca nos aconteceu uma coisa dessa, ai de nós, quem nos livrará da mão desses deuses poderosos? São os deuses que feriram os egípcios. Os filisteus estão sabendo e estão cientes do que Deus fez. Os inimigos de Deus sabem o que Deus fez.
Por isso a nova aliança fala de forma muito clara: os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. Os filisteus sabem o que Deus fez, o povo já havia esquecido. Olha só, são os deuses que feriram os egípcios com toda espécie de pragas no deserto. Sejam fortes, filisteus. Aqui tem uma pista. Sejam homens, ou vocês se tornarão escravos dos hebreus, assim como eles foram escravos de vocês. Sejam homens e lutem. Então os filisteus lutaram, Israel foi derrotado, cada homem fugiu para a sua tenda. O massacre foi muito grande, Israel perdeu 30 mil homens de infantaria. O que Deus quis provar? Você acha que foi sem a arca? Por isso que você derrotou? 4 mil que morreu? Agora com a arca vai morrer 30. Para você entender que não adianta trazer a arca da aliança para a guerra se a aliança está quebrada. Eu não estou nessa arca mais. Essa é a lição que Deus queria trazer para o povo, né? E por que ele deixa uma pista aqui? Porque todas as vezes que Deus ia na batalha com o povo, o terror do Senhor ia antes. Você lembra como é que estava Jericó? Morrendo de medo. Você lembra como é que estavam aqueles outros que falaram, meu Deus, eles vinham com Gideão, todas as situações, o pessoal já tremendo. Só que aqui, eles não tremeram, eles se encorajaram. Então Deus não só não mandou o terror, como Deus encorajou os filisteus, porque ali Deus precisava usar os filisteus para trazer um grande ensinamento a Israel. Ali era um 2 na prova, irmão, mas um 2 que precisava trazer muito jeito para Israel. Um 2 que ia custar, sim, 40 mil homens de infantaria. Mas um 2 que ia realmente trazer o significado da arca. Que antes do nome arca, a aliança vem primeiro. A aliança com Deus que desce entre os querubins daquela arca para falar com o seu povo. E essa lição precisava ser dada. Por isso que Deus encorajou os filisteus. Por isso eles fizeram a pergunta certa. Eles perguntaram no final o quê? Por que o Senhor nos derrotou hoje? Ele não perguntou assim, por que os filisteus nos derrotaram? Porque o diabo nos derrotou? Porque não sei o quê? Porque o inimigo? Porque não sei o quê? Porque demônio? Porque não sei o quê? Não, eles perguntaram por que Deus nos derrotou. Pô, a gente está 13 anos tendo vitória, meu irmão. Não é meia dúzia de cabra aí que vai derrotar a gente. Tem alguma coisa errada. Olha que reflexão interessante. Deus está na arca? Não está, porque Deus não perde batalha. O salmista, que no Salmo 78, viu isso. Ele abandonou a Siló, lugar onde ele morava entre os homens. Isso ficou claro, o salmista viu isso. Aqui eles estão aprendendo isso ainda. Estão aprendendo que para Deus estar com eles na arca é necessário a aliança. Não estamos falando da perfeição, estamos falando da sinceridade, da dependência, do relacionamento, da confissão, do se dobrar. Estamos falando disso. E aqui isso custou 40 mil homens a eles. Ofni, Finés, liderança corrupta, vendida. Você vê que eles não chamaram Samuel. Samuel não foi para essa batalha. Irmão, esse texto às vezes passa tanta coisa despercebida nos nossos olhos, né? Você fala assim, por que ele não foi? Por que Deus não falou assim, vai lá, Samuel? Porque Deus sabia que era a batalha perdida. Porque Deus entregou eles, irmãos, como Ele faz com a gente. Quando a gente sobe, quando sobe é normal. Falando Rafael Miranda, quando sobe a nossa autoconfiança, quando nós sabemos tudo e direção, estamos vendo, discernindo, então a soberba precede o quê? A queda. Mas a humildade, a honra. E quando a gente está lá, Senhor, não sei, Senhor, dependo de Ti, Senhor, me ajuda, Senhor, me direciona, põe palavra na minha boca, não sei como é que eu vou fazer, eu não tenho capacidade, aí está o segredo do homem. Eu sou uma criança, eu não sei falar, Senhor, vai na minha frente, Senhor. A gente acha que isso é uma coisa de criança, que depois a pessoa amadurece, não. Isso é a continuidade do servo de Deus. Tem a lei na mão, mas Senhor, o que eu faço? Ele catou a lei, como é que a gente aplica essa lei? Como é que funciona? Ensina pra gente. Senhor, o Senhor deu a lei, mas o Senhor é o Deus da lei. A gente não quer a lei sem o Senhor. A gente quer o Senhor da lei, porque a gente se relaciona com o Senhor. A lei é uma maneira da gente conhecer um pouco mais o Senhor e saber do que agrada e do que deixa o Senhor nervoso. Mas não podemos adorar a lei. Podemos usar a lei para servir e ter uma vida de adoração ao Senhor. Porque no final o que nós queremos é alcançar o Senhor. Era isso que Deus queria, só isso que Ele esperava. Da mesma coisa que Ele esperava de Adão. Senhor, eu estou aqui, ó, não precisa me chamar a segunda vez não. Vacilei. Botei tudo a perder. Como é que a gente se sente quando o nosso filho vem e assume igual homem pra gente? Rapaz, dá nem vontade de disciplinar.
Quando assume igual homem, não dá, pergunta Alexandre, quando assume mesmo quebradinho, não dá, cara. Não dá, porque... Não é, porque já aprendeu. Porque a correção que você aplicar, um castigo, uma vara, alguma coisa, já não tem mais sentido porque o aprendizado está ali. A própria circunstância quebrou e ele chegou onde precisava chegar, assumiu. É isso que Deus falou com Abraão. Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. Esse verbo que Deus está falando assim, não é ser perfeito, não erra. É seja homem, seja maduro. Eu tenho uma aliança contigo. Errou, errei, pá, não foi Sara, não foi fulano, não foi cicrano. O papo é reto entre eu e você, nós dois. Você é meu amigo, acabou. Mas olha que coisa interessante, Samuel não vai para a batalha, ninguém pergunta. E ele já era um profeta confirmado. Ele já era um profeta confirmado. E o próprio Eli tinha ciência disso. Eli não ir para a guerra é fácil, ele estava idoso sentado na cadeira, mas Samuel... Ah, irmãos, aí é aquele discernimento, aquele vento do Espírito que bate, você... tem um negócio aqui. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, tem misericórdia. Senhor, já estou indo para essa batalha, já sei que vou perder. Senhor, se não falta a misericórdia, Senhor, já era, já não falta... Se eu me derroto antes e permito Deus me vencer, ele não vai precisar usar os filisteus. Porque eu já vou estar no lugar de segurança, que é o chão. Mas se eu não tiver, esse Deus amoroso vai me colocar exatamente no lugar que eu preciso. No chão. E vai usar a circunstância que for. Desde um filisteu, a um colega de trabalho, a um vizinho, a quem ele precisar usar, irmãos. Né? Então assim, só para fechar o finalzinho, deixou o seu povo fosse morto à espada. Olha só, pelo Espírito ele está vendo tudinho. Pois enfureceu-se com sua herança, o fogo consumidor. Aí vem falando sobre os jovens, os sacerdotes foram mortos à espada, ó, Ofni e Finéias, né? A sua mulher, lembra? Ela teve o filho, né? E logo chamou e acabou, foi-se a glória do Senhor. Irmão, Deus para defender o seu nome não precisa defender a gente. Tem gente que acha assim, Deus para defender o nome dele tem que defender os crentes. Não, irmão. Aqui Deus não defendeu os crentes, mas defendeu o nome dele. Porque quando a Arca da Aliança chegou lá no meio dos filisteus, meu irmão, foi um tal de Dagon cair por terra, de tumor, de gente com hemorroida, né? Doença que relata biblicamente falando, e empurra, e como a gente faz para agradar esse Deus, e bota no negócio, e fala não sei o quê. O nego preocupado, o nego não queria nem saber fazer oferta a Dagon, eu queria fazer oferta para poder resolver aquele problema. Meu Deus, depois a gente resolve o negócio de Dagon, se a gente perceber, é um detalhe que foge o texto também dos nossos olhos. Quem estava preocupado com o Deus Dagon? Ninguém, meu irmão. O nego estava preocupado com quem? Com o Deus de Israel. O Deus deles amanheceu sem cabeça, né? Sem as mãos. Sem as mãos. Aí eles vão lá, põe de novo, cai de novo. Aí depois começa a doença, que eles poderiam fazer o quê? Vamos orar para Dagon, mas eles falam, meu irmão, Dagon já caiu por terra, não tem como. Isso aí é só para inglês ver, depois a gente volta para nossa religião barata, agora a gente tem que resolver esse problema. Porque esse problema é maior, esse Deus é verdadeiro, ele é real. Vamos ver então se é coincidência? A gente coloca então, eles assim, assim, assado, com tantos ratos de ouro, assim, assado, nem via. Se quando a gente vier essa situação parar, foi o Deus de Israel que estava tão sabendo. Mandou, foi o Deus de Israel, cara. Eles tiveram uma experiência com Deus. Os inimigos de Deus. Então, Deus não precisa me defender para defender o nome dele. Isso é uma outra coisa também. E a cristandade não consegue entender isso hoje. Acha que Deus precisa defender o evangélico para defender o nome dele. Não, irmão. Deus não precisa defender o evangélico, não. Que o saldo das mortes, uma vez eu fiz um estudo sobre isso, que o saldo das mortes dos filisteus ainda foram maiores do que os dos hebreus. Sinal de que Deus não perde a batalha. Não perde, é. Na guerra, ele venceu a guerra. 40 com 4 é 44, mas os dos filisteus, bem colocado, foi tanta gente. Muita gente. Ó, Israel perdeu a batalha, eu não. Deus não perdeu a batalha. É interessante. Interessantíssimo. É por causa disso que os salmistas, eles se inspiram em dizer que Deus nunca perdeu uma batalha. É. Nesse caso, ele perdeu, mas não perdeu. É. Destruiu a Dagon, matou muito mais gente do que o povo hebreus. Se juntar o saldo. O nome do Senhor foi glorificado. Na derrota, não sei como foi. Ele mesmo foi para a guerra e venceu a guerra. Olha que coisa tremenda, gente. Aí Deus de repente desperta do seu sono, né? Na linguagem poética, é claro. Ele faz retroceder os seus adversários. Ele os entrega a permanente humilhação, né?
Aí vem falando da eleição de Judá, né? Ele construiu o seu santuário como as alturas. Uma terra o firmou para sempre. Escolheu seu servo Davi, então a gente lembra do tabernáculo de Davi, né? Então quantos anos, olha só, quando eles voltaram, você lembra que quando os filisteus devolveram a arca, aqueles 70 homens foram olhar dentro da arca, aí Deus ainda matou, teve que matar 70 homens que eles foram irreverentes, abriram a arca da aliança para olhar dentro. Aí morreu gente, quem poderá se relacionar com Deus Santo? Foi a pergunta deles, né? E aí a gente vê que fica na casa de Obed-Edom muito tempo a arca, né? E o Senhor abençoa. Opa, o Senhor está na arca agora. A arca agora está na casa de um homem. Mais um homem que tem aliança com Deus, fala que o Senhor abençoa Obed-Edom. Né? Aí o que acontece? Existe, depois desses 20 anos, olha quanta história, hein? Já passa bastante tempo, que aí Samuel já entra, já ungiu Saul, Saul já foi reprovado, já ungiu Davi, Davi já tem um tempo de pelo menos um reinado, é quando ele quer trazer a arca da aliança para Jerusalém. Você vê que ela fica muitos anos lá. Olha só a arca do Senhor às vezes, hein? Então, às vezes, quando não existe uma aliança ainda com o povo, Deus tem aliança com famílias. Estava ali na casa de Obed-Edom abençoando. Isso é um mistério interessante. Mas o mistério não era que ela ficasse para sempre ali, na casa de Obed-Edom. É que ela retornasse para Jerusalém, para o centro. Né? E aí o que acontece? Davi, inspirado pelo Senhor, porque o Senhor no final do Salmo, olha como é que esse irmão, essa família já está vendo a história direitinho como Deus viu, o projeto de Deus. Deus levantou Davi e diz aqui, ó, como pastoreio de ovelha, para ser pastor de Jacó, o seu povo, de Israel a sua herança, de coração íntegro, Davi os pastoreou, com mãos experientes o conduziu. Então olha só, na verdade ele está conduzindo o povo como um pastor, um instrumento na mão do Senhor. O Senhor está inclinando ele a trazer a arca para Jerusalém, era um projeto de Deus. Tudo bem que inicialmente ele traz de uma forma, mas é aquilo que a gente fala. Até o 2, até o 0 da prova tem sentido para o crente. Olha só qual é a motivação dele, é mais pura. Trazer a arca para lá, o centro da adoração, né? Glorificar o nome do Senhor. Volta também a questão da soberba, porque ele tinha vencido a batalha. Pô, Jerusalém estava sitiada. É. E era um povo muito experiente na guerra. E ele entrou e tomou Jerusalém, que era algo impossível de ser feito. Só Deus poderia dar aquela vitória para Davi. Foi uma das vitórias, é uma das vitórias mais comemoradas na história, né, da história de Israel. Tomada de Jerusalém. Tomada de Jerusalém por Davi. E logo em seguida ele manda, ele faz, Deus permite isso com um propósito, né? É um aprendizado, né? Na realidade, a cidade santa com a arca é um modelo do que tem no céu, né? Então, tudo está debaixo do controle de Deus e ele trabalhando por um propósito para Deus. Não é por isso que ele foi lá, venceu um monte de batalha. Pô, não tem nada a ver com Davi, cara. Né? Tem a ver com o Senhor. Tem a ver com o Senhor. Não sei qual foi a motivação dele, acho que ele estava se sentindo muito... Ou às vezes aquela situação da gente resolver mesmo, tipo assim, você vence uma aqui, vence duas ali. Não, essa já ajeita, aquela assa, você já toma a frente do projeto, que é natural. Nós somos assim, Então assim, na hora que agora vai lá, pega a arca, faz não sei o que, na sensação até de, pô, olha quanta coisa boa, vamos glorificar o nome do Senhor. Só que a gente não glorifica o nome do Senhor com o nosso projeto. Nem do nosso jeito, né? Nem do nosso jeito, é do jeito dele. Então naquele dia Uzá toca na mão, o Senhor fere Uzá, aquele lugar Uzá Pérez até hoje. Então o Senhor, ele Uzá morre e Davi chora e fica desgostoso. Fala assim, pô, como traremos então a arca do Senhor? Aí ele faz a pergunta. E às vezes, quantas perguntas a gente faz depois, né? Se pudesse antecipar a pergunta para antes, né? Então assim, mas depois ele vai lá, se recupera, né? Vê, pô, tem que trazer no ombro, tem que trazer naquele novo e vivo caminho no sangue. Então de tanto em tanto ele marca a ovelha, o caminho vai ficando todo marcado de sangue, eles vão andando sob sangue, né? Já também tipificando o novo e vivo caminho que o Senhor estabeleceu através do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então assim, ali sim, ele está fazendo do jeito que glorifica o Senhor, que vai tipificar, que vai mostrar, que vai trazer revelação, que vai trazer o modelo do que o Senhor queria mostrar. O modelo não é Davi, o modelo é Cristo. Cristo tem que ser o centro, né?
Um local, a congregação pode estar bombando, mas se Cristo não é o centro, está morto. Vai ter usar ali dentro. Porque só tem um jeito de glorificar o nome do Senhor. É com sangue de Jesus Cristo. Não tem outro. Né? Então aqui no final do Salmo, para fechar o 78, você vê como Deus é lindo, né? Como Deus levantou Davi. Às vezes as pessoas exaltam, idolatram Davi, mas as pessoas não conseguem, ainda é uma idolatria. Isso é que é triste. Isso é que é triste. Deus levanta um servo, Deus levanta uma pessoa ungida, uma pessoa para trabalhar para ele, e as pessoas ainda não entendem, ainda ficam babando o ovo dessa pessoa. Ainda fica falando, porque o líder é tal, porque o fulano, porque o cicrano, porque o cara tem unção, porque ele gira. Ainda fica, não consegue entender, senta o pau no judeu, mas comete o mesmo erro que o judeu. O judeu, porque Davi, meu irmão. Para de olhar, Davi não é o centro é o Deus amoroso. Por trás de Davi, olha só, o projeto excelente de Deus, olha o autor do projeto, olha quem pensou, olha, não é Davi, olha quem tirou Davi por trás das malhadas, olha quem levantou Samuel para poder substituir uma liderança corrupta, né? Então assim, gente, no final, o foco que a gente tem que ter é Cristo, é esse que Paulo entende bem. Pô, irmão, vocês estão falando de igreja de Antioquia, de Pedro, Paulo, de fulano que tem revelação. Pelo amor de Deus, quem é Pedro, quem é Paulo, quem é Sila, quem é Barnabé? Meu irmão, quem morreu é Cristo. Paulo toda hora centraliza. Quando as pessoas começam muito, ele centraliza logo. Fala, não, cara, o modelo é Cristo, sempre é Cristo. As pessoas começam a tentar, sabe, uma forma de se reunir, um jeito, um ministério, aquilo dá certo, irmão, infelizmente é assim. E quando eu estou falando isso, eu não estou falando em tom de crítica, estou falando em tom de autoavaliação do que eu posso cometer amanhã mesmo, se não for a misericórdia do Senhor. O Senhor vem e abençoa, que eu fico foco no ministério. As pessoas botam um uniforme de fariseu com essas coisas. Com essas coisas a gente põe daqui a pouco, o ministério, o estudo, não sei. Aí a gente deixa de ser natural, a gente deixa de ser quem a gente é, entendeu? Muda por causa de pessoas, para receber, para manter. Não, olha, irmão, é melhor isso, é melhor aquilo. Quando a gente vê, só tem a arca, porque a aliança já foi quebrada. Aí como vai haver a bênção, então? Eu fiquei me perguntando assim, quando você estava ministrando, Senhor, é difícil demais você ter um coração como esse que a gente está colocando aqui, né? Humilde. Né? Eu preciso de uma explicação melhor. Me ensina. Eu vou parar para ver o que Deus dá para ele ministrar meu coração. Porque tem hora que você tá assim, não está na dependência, porque Deus te dá até o dom para você estar conectado com Ele, né? E ali você começa a exercer, daqui a pouco você está tomando aquilo para si. Entendeu? É verdade, todos nós. Fica altivo, né? Ou vai para esse lado, ou não, ou vai para aquele lado que você da dependência, né? Da dependência, aquele receio, aquela coisa de estar sempre prostrado aos pés do Senhor. Eu falei, Senhor, qual é? Eu quero um ponto de equilíbrio, né? Eu ainda não sei definir, eu ainda não sei colocar em prática isso que ele está trazendo. E durante o próprio estudo, você falou a resposta. Eu perguntei para você, falou a resposta. Davi, ele perguntava. A grande para mim revelação de um coração que é dependente de Deus, não é até a ansiedade de estar aos pés do Senhor, ele está preocupado, é simplesmente de perguntar, né? É de estar ansioso, assim, Senhor, o que eu faço? Né? Senhor, o que eu... Como Davi por várias vezes, Senhor, eles estão vindo contra mim, eu vou contra eles, eu posso ir contra eles? Não, espera. Olha, não, Davi, espera. Sabe esse relacionamento? Quando você sentir as palmeiras balançarem, aí você ataca, mas ataca pelos fundos, não pela frente. Onde as palmeiras vão, quer dizer, ali são os exércitos do céu já vencendo aquela batalha no mundo espiritual, né? Vencendo aquela guerra no mundo espiritual. Aí Davi começa a se ligar, e esse é o nosso ponto de equilíbrio. Na tua luta, e você se libertou?
Né? Aí eu falei assim, é verdade, aquele erro, eu comecei a contabilizar e vi o quanto é importante, né, a gente jejuar, orar, tudo para vencer o erro, né, vencer o pecado. Se vencer é válido, mas muito mais válido é você estar diante da graça do Senhor, né, e quando você tropeçar uma ou duas vezes, Senhor, eu não consigo vencer ele. Ele é um inimigo maior do que eu. Eu não estou conseguindo vencer esse inimigo. Me ajuda. Não, pelo menos eu estou aqui. Eu não consigo dar uma força. Ou não falar nada. Ou só colocar essa situação diante de Deus. Foi os problemas que eu alcancei para nos Entendi. as maiores libertações da minha vida. E eu falei assim, meu Deus, aí o Senhor foi ministrando, o que está faltando para você voltar a fazer isso? A dizer, eu não vou vencer, Senhor. Na força do meu braço não dá. Eu não estou me rendendo a ti, eu estou reconhecendo que esse inimigo, ele vem comigo me dominando há muito tempo. Não adianta você fazer argumentos para com Deus dizendo que você vai conseguir, né, que não, eu vou mudar essa circunstância. Não vai. Né? Então o que está faltando? Então você vê que a rendição, assim, você reconhecer o pecado, olha, isso é muito importante. Deus, ele é como você falou, é um pai para um filho. Não está ligado a jejum, não está ligado a subir monte, não, Rafael. Isso é engano, desculpa. Eu não estou dizendo para você não jejuar, eu não estou dizendo para os irmãos não orar, não. Eu estou dizendo que deve fazer isso. Mas eu estou dizendo que a gente deve reconhecer a miserabilidade, as fraquezas, Senhor. Amém. Deus vai entrar na tua... Deus vai, com certeza, Deus vai com certeza tomar para si a nossa luta, vai jogar o inimigo. Daqui a pouco você está caminhando com ele, tomando distância daquele inimigo. Parece como, exatamente, me veio a lembrança de como ele conduziu a batalha. Eu vou me livrar de vocês, porque vocês estão me atrapalhando nessa guerra dos filisteus. Foi só isso que ele faltou falar para o povo. Não, vocês estão me atrapalhando. Eu sou santo, vocês não tem nada a ver comigo. Dá licença, aqui vocês estão me atrapalhando. Agora eu vou sozinho. Não, como é que ele vai sozinho se ele não anda, se ele não fala, se ele depende de gente para levar a arca? Né? E você vê que Deus, ele venceu a batalha, é a mesma coisa. Deus quer entrar e vencer também a nossa batalha. Eu não estou dizendo que a gente não vai se esforçar. Não, lógico. Mas eu estou dizendo que a gente precisa confiar na graça do Senhor. A gente precisa confiar no Senhor. Né? Precisa acreditar que Ele pode vencer vencer por nós até as nossas fraquezas. Pô, eu vou voltar a viver essas experiências. Eu tenho certeza que coisas que eu estou enfrentando, que eu não estou conseguindo vencer, eu vou vencer. Outro dia minha sogra falou assim, Alexandre, você precisa fazer isso, você precisa mudar nisso. Aí eu sentei ali e falei assim, eu não consigo. Eu já tentei e eu não consigo. Pela primeira vez, eu não disse que eu ia fazer, não vou os montes, eu vou mudar essa circunstância, eu quero ver que eu não consigo. Eu não consigo. Se eu cheguei até aqui e não mudei, eu não tenho força. Eu falei para ela, você acredita que depois daquilo, quando as margens daquele problema, daquela circunstância chegar, Deus intervém, Alexandre? Ou você vai vir para trás de mim, ou você vai ficar do outro lado? Como Moisés fez. Entendi. Vem para trás de mim, ou qual é a escolha que você vai fazer? E eu tenho conseguido, rapaz, vencer? Eu não, né? Mas o próprio Senhor, né? Eu tenho conseguido pelo menos fazer a escolha e ir para trás dele, né? E eu falei assim, caraca, eu consegui, caraca, que vitória, que alegria, assim, de estar por trás do Senhor, né? Quem conseguiu foi ele, mas por a sensação, por ele vencer, eu tomo a sensação da vitória, entendeu? Mesmo não sendo eu, né? E eu acho que eu preciso, assim, caminhar muito nisso, entendeu? Para me vencer, para vencer
alguns defeitos que eu tenho. Então eu queria compartilhar, né? Amém. Que não é um cabe Glória assim, a Deus, é bem totalmente. bem dentro do que você está falando, Essência. bem na essência do que você está dizendo, né? Então glória a Deus, Glória a porque eu posso ter fé, cara. A fé é isso. A fé é isso. Crer no Senhor é isso, entendeu? É você viver a graça do Senhor. É você crer que Ele é Pai, que Ele não vai te desamparar, que Ele é contigo, né? Pode 1000 cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, ou sendo atingido ou não sendo atingido também, glória a Deus, porque muitos entraram na batalha, perderam com o Senhor, e muitos entraram e ganharam com o Senhor. A questão não é o físico, né? Muitos foram mortos com o Senhor e não deixaram de ser vitoriosos por causa disso. Seja como Deus quiser levar a batalha, cara, o importante é a gente estar atrás do Senhor. O propósito é dele. O propósito é dele. Né? Então, é uma coisa assim, muito linda, né? Deus é muito bom, Deus é muito bonito, né? Verdade. Meu Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, muito obrigado por essa palavra derramada que vem alimentar nossa alma para poder estar mais consciente e apercebida de que o Senhor nos salvou com um objetivo, que é restabelecer aquele relacionamento que o Senhor tinha com a gente, quando o Senhor criou o homem. Nos ajuda, Senhor, porque hoje em dia o que percebemos assim com muitos irmãos, eu digo também a começar pela minha vida, é que eu me sinto como aquela árvore, aquela semente, aliás, que brotou entre os espinhos, e Jesus depois vem e explica que os espinhos são as preocupações dessa vida. E ele não diz que são preocupações ilícitas, depois ele diz que é preocupação com as riquezas e com as coisas dessa vida. Isso tem, percebo em mim, percebo em relatos de muitos irmãos, tem afastado a gente de se relacionar com o Senhor todo dia, como o Senhor fazia lá com Adão no Éden, né? E aí, Adão, como foi esse dia? Senhor, hoje eu fiz isso, hoje eu fiz assim, hoje eu fiz assado. Porque quando a gente volta a ter esse relacionamento, pelo menos no final do dia, de preferência começar no dia, de preferência todo dia, né? Durante o dia inteiro a gente está se relacionando, e que cada circunstância pudesse trazer para a gente, Senhor, durante o nosso dia, a noção de se ligar no Senhor. Opa, Senhor, isso que está acontecendo? Essa batalha no meu trabalho, essa batalha no trânsito, essa batalha com os meus entes queridos, o que está acontecendo? O que o Senhor quer com isso? Que a gente possa ter esse coração pronto, como Davi tinha, porque Davi era um rei que errou muito, e como o irmão falou, para a gente não ficar idolatrando, mas o que a gente via nele é que ele tinha o coração pronto. Quando o profeta chega para ele e lança, olha, aconteceu um erro gigantesco, o coração dele não foi ficar se autocomiserando, se justificando, foi reconhecer diante do Senhor: pequei contra ti, tem misericórdia de mim. Que a gente possa ter esse coração, Senhor, todo dia, toda circunstância, a todo instante, independentemente do que venha acontecer, se o Senhor vai ganhar ou não a guerra para a gente, a batalha para a gente, se o Senhor vai dar a vitória do jeito que a gente espera a vitória, que a gente possa estar buscando de volta esse entendimento de que a gente é salvo para se relacionar com o Senhor, e não como filhos mimados, como eu faço muitas vezes, Senhor. Ah, Senhor, já que o Senhor então é o Todo-Poderoso, então me dá isso, me dá aquilo, me dá porque o Senhor pode. Não, Senhor. Posso ter um coração pronto para aceitar de bom grado aquilo que o Senhor quiser me dar, me sujeitar às circunstâncias, à tua disciplina. Me faz, Senhor, lembrar todos os dias da minha vida, principalmente ao acordar de manhã, de onde o Senhor me tirou, o que o Senhor já fez por mim, que obra o Senhor já fez lá naquela cruz por mim, Senhor. De que trevas o Senhor já me resgatou, porque hoje em dia essas trevas vêm tentando nos cegar, Senhor, tirar o nosso foco do Senhor, essas preocupações com coisas lícitas até, vem tirando o nosso foco e deixando o nosso coração sem paz, Senhor, sem a tua paz. Nos ajuda, meu Deus, em nome do teu Filho Jesus, Pai.
a não endurecermos o nosso coração, a não taparmos os nossos ouvidos à sua voz. E que nesse relacionamento nós não sejamos aquele amigo chato que só fala, e depois não se cala para ouvir o que o outro amigo tem a dizer, os conselhos, né? Em nome do teu Filho Jesus é que eu peço para mim e para cada irmão aqui, que o Senhor nos guarde também, nos leve em segurança para nossa casa, ajude-nos aqui em cada dificuldade, porque nós reconhecemos aqui diante do Senhor que nós não temos condição. Se for deixar no nosso braço, é só carne. E é por isso que eu te louvo, Senhor, que o Senhor é esse Pai maravilhoso que nos guarda, que nos cuida apesar de nós mesmos. E te agradeço também, Pai, pelo amor do teu Filho Jesus naquela cruz. O teu Espírito Santo pode ser enviado para nos guiar, nos orientar, ser Senhor nas nossas vidas. Continua habitando em nós, Senhor. Não sai desse barro, não, Senhor. Continua aqui, quebra o vaso, mas continua aqui, Senhor. Não sai não, Pai. Em nome do teu Filho Jesus é que eu peço. Amém, Senhor. Amém. Né, hoje de manhã o Rafael começou, parece que esse Rafael estava no meu quarto. Esse Espírito Santo é a internet que liga os crentes, né? Ele estava orando com o Senhor assim, poxa, Senhor, já tenho nada. Eu vi que você tirou falando um monte de coisa assim, quando Perdão, foi vacilo, sabe porque eu na minha cabeça humana, carnal, eu falei assim, terminou e tal, deixei